Muito bem, pessoal, dando sequência ao estudo do Estatuto dos Servidores de Cascavel, chegamos agora na parte final do nosso estudo, certamente este será nosso último vídeo, e nós vamos agora falar sobre alguns critérios para graduar a pena que vai ser aplicada. Conforme esses critérios que eu vou mostrar para vocês, o município vai decidir se aplica uma demissão, se aplica uma suspensão, com quantos dias vai ser a suspensão. Para isso, tem critérios que são atenuantes, que vão diminuir a pena, e critérios agravantes, que vão agravar, aumentar, tornar mais grave a pena. As circunstâncias atenuantes podem ser misturadas na prova com as agravantes. Então, você tem que saber diferenciar. Quais são as que atenuam, que diminuem a gravidade e podem reduzir a pena? Bom desempenho anterior do servidor no cumprimento dos seus deveres profissionais. Confissão espontânea da infração. Se ele espontaneamente foi lá e confessou, ninguém descobriu nada, ele foi lá e confessou que cometeu a infração. Ou se prestou serviços relevantes, ou ainda se foi injustamente provocado pela sua chefia e por isso acabou cometendo a infração. Por outro lado, são circunstâncias agravantes que tornam mais grave a infração. A combinação com outros servidores, se montou uma quadrilha de servidores para cometer a infração. Se a infração foi cometida durante o cumprimento de uma outra pena disciplinar. Se foi cometida mais de uma infração. Ou se o servidor já é reincidente, já tinha sido punido, foi lá e cometeu de novo a infração. Todos esses casos fazem com que se aplique uma pena maior. A acumulação se dá quando duas ou mais infrações são cometidas na mesma ocasião, quando uma é cometida antes de ter sido punido pela outra. E a reincidência é quando, dentro de um ano da infração anterior foi cometido novamente, caracteriza a reincidência. Prescrição. A prescrição é o prazo que o município tem para apurar a infração e aplicar a penalidade. Para casos puníveis com repreensão, multa ou suspensão, o prazo é de 2 anos. Passado esse prazo, o município não pode mais punir o servidor. Para casos mais graves de demissão, prescreve em 4 anos. Quem é que aplica as penas? As penas mais graves, que são demissão, cassação e suspensão por mais de 15 dias, são aplicadas pelo prefeito para os servidores da prefeitura e pelo presidente da Câmara para os servidores da Câmara Municipal. Suspensão de até 15 dias, o secretário municipal ou o diretor-presidente de uma instituição do município. E nos casos menos graves, advertência e repreensão, as chefias em geral podem aplicar. Cabe ao prefeito ordenar a sindicância contra qualquer responsável por dinheiro ou valor pertencente ao município que tiver responsável por um valor e o valor some. Se faz um alcance, um desfalque ou uma omissão em efetuar recolhimento no prazo, o prefeito vai abrir uma sindicância para investigar. O prefeito também pode suspender preventivamente o servidor, afastando ele do trabalho enquanto está sendo processado. Essa não é a suspensão punitiva, é uma suspensão só para o servidor não atrapalhar na investigação. Essa suspensão preventiva pode ser por 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. Se o servidor for absolvido, ele vai ter direito a receber o que ele deixou de receber enquanto esteve afastado. Por quê? Durante a preventiva, o servidor recebe 1/3 a menos do que a sua remuneração normal. Se ele for absolvido, recebe isso de volta. Se for punido, aí vai ser aplicada a pena cabível. Bom, para aplicar as penas, deve ter um processo disciplinar por meio de uma sindicância ou de um PAD para apurar a infração. A sindicância, ela é a forma mais rápida e mais simples de apurar uma infração. Quando se abre uma sindicância, o prefeito ou prefeita vai designar um servidor ou uma comissão com 3 servidores para fazer essa investigação dentro do prazo de 15 dias, prorrogável por mais 15 dias. Nos casos mais graves, casos que vão caracterizar a pena de demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade, é obrigatório instaurar um PAD. Não é possível somente com uma sindicância aplicar essa pena de demissão ou cassação para o servidor.
tem que estar o PAD que vai ter uma comissão com 3 servidores que vão fazer esse relatório, essa investigação, e a duração do PAD é de 60 dias, prorrogável por mais 60 dias. O servidor, naturalmente, vai ter oportunidade de defesa. O artigo 230 prevê esse direito de ter vista ao processo durante 5 dias úteis para apresentar a sua defesa. E quando termina a instrução do processo, o servidor tem 5 dias para a sua defesa final. E aí, a autoridade que mandou instaurar, que geralmente é o prefeito, vai tomar a decisão final. Durante o processo, o servidor só vai ser exonerado a pedido depois que o processo terminar. Se ele pede exoneração durante o processo, tentando fugir de uma pena de demissão, essa exoneração não pode ser concedida. Tem que esperar o processo e somente se ele for absolvido no processo que ele pode ser exonerado. Revisão do processo. A qualquer tempo pode se pedir uma revisão dessa pena que foi aplicada após um processo. Isso acontece geralmente quando depois que o processo foi julgado, o servidor obtém uma prova que ele não tinha na época. E com essa prova ele pode demonstrar que foi injusta aquela punição. Aí se faz uma revisão e a pena aplicada pode ser alterada. Bom, e depois tem disposições finais aqui. Essas disposições raramente aparecem. A banca que vai aplicar o nosso concurso em Cascavel geralmente não cobra essas disposições finais, por isso eu acho elas praticamente irrelevantes para fins de prova. Destaco ainda o dia 28 de outubro, que é o nosso dia, o dia do servidor público. E se você ainda não é servidor, após esse concurso vai se tornar, e no próximo dia 28 de outubro vai estar comemorando essa data. Pessoal, com isso nós concluímos a análise teórica aqui do Estatuto. A gente ainda vai estudar por meio de questões. Eu vou elaborar questões sobre o Estatuto dos Servidores, tentando adivinhar como que o conteúdo vai estar na tua prova. Todas as questões são do estilo da banca. Tu vai ter acesso a essas questões em formato PDF, para que tu possa tentar resolver elas por conta própria. E depois a gente tem a correção em vídeo. Na correção em vídeo eu vou comentar com vocês cada uma das questões, mostrando por que está certo, por que está errado, servindo como uma ótima forma de revisão também para a prova. Até lá, é importante que tu faça a leitura muitas e muitas vezes do que a gente estudou, para já ir fixando, já ir memorizando. E para chegar no simulado com condições aí de acertar. Qualquer dúvida que tu tiver durante o estudo, me manda um e-mail. Meu e-mail é gustavofregapane@gmail.com. É só mandar o e-mail que eu vou ter o maior prazer em esclarecer a tua dúvida e ajudar na tua preparação. Lembrando vocês também para nos seguirem nas redes sociais. Temos o Instagram do curso, @pgfconcursos. Tem o meu Instagram, @gustavofregapane. E a gente tem também a fanpage no Facebook, a fanpage Professor Gustavo Fregapane, e o nosso canal no YouTube também. Por todos esses meios a gente se mantém em contato até o dia da prova. Segue firme no estudo que todo esforço vai ser recompensado. Um grande abraço e até a próxima.